Será que Jesus e o Altíssimo é o mesmo? E se são o mesmo, é em qual sentido? Eu quero te dizer que eles são dois seres distintos, mas com o mesmo objetivo. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que eles são o mesmo. Ele está dizendo que o objetivo dos dois é o mesmo. Olha só a igreja, embora sendo muitos, é tratado como um só povo. Então, quando existe um só pensamento, por mais que exista muitas pessoas, é tratado como um só. Um exemplo, o homem e a mulher quando se casam, os dois são duas pessoas diferentes, mas a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. Por quê? A partir daquele momento tem que haver concordância na sua forma de pensar, tem que entrar em acordo. Então, se os dois entram em um só acordo, os dois se tornam uma só carne. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha só que interessante. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que estava um assentado sobre o trono, e o que estava assentado sobre o trono era semelhante à pedra jaspe, semelhante à pedra sardônica. Esse é o Altíssimo. Quando João tem a visão na ilha de Patmos, ele fala de um ser que não tem aparência pelo seu poder, pelo o seu aspecto poderio. Então assim, ele não vê a aparência. Mas depois ele diz: eu chorei muito porque aquele que estava sentado sobre o trono tinha um livro e ninguém era digno de abrir o livro e nem desatar os seus selos. E um ser tocou sobre mim e disse: não chores, porque eis aí o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, que foi morto, mas que está vivo. Aí foi lá ele e abriu o livro e desatou os selos. Esse ser é Jesus. E o que estava sentado sobre o trono é o Altíssimo. A Bíblia diz que ele foi e pegou o livro da destra, da mão daquele que estava sentado sobre o trono. Então nós podemos perceber que são dois, mas com o mesmo objetivo. A Bíblia diz que o Altíssimo estava reconciliando o mundo consigo mesmo através do seu Filho. Olha só que interessante. O mesmo Jesus que disse eu e o Pai somos um, ele disse o Pai é maior que eu. E como explicar isso? Muito simples. O próprio Jesus ele disse: a palavra não é minha, mas é daquele que me enviou. Ou seja, se você rejeita a mim, você rejeita a palavra. E se você rejeita a palavra, você rejeita aquele que me enviou. Ele disse que a palavra não é dele, mas como ele está proclamando a palavra daquele que o enviou, era como se fosse o próprio Altíssimo falando através dele. Você entende agora? Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Quando a Bíblia diz sendo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e, assumindo a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, pelo qual o Altíssimo o exaltou soberanamente, para que em seu nome se dobre todo o joelho, que toda língua confesse que ele é Senhor. Então, a Bíblia diz que alguém o exaltou, e esse alguém foi o Altíssimo. Assim como ele falou que a palavra não é minha, mas aquele que me enviou. Interessante, você vê que a Bíblia diz que o Altíssimo ele deu um nome acima de todo nome e que toda língua confesse que ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. E nós podemos ver que essa palavra se encaixa porque a própria Bíblia ela diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós podemos perceber que essa autoridade que foi dada para ele foi dada por alguém. E alguém, quando recebe uma autoridade, é porque existe alguém que está acima daquele que o recebeu. E é interessante que a Bíblia também declara o porquê ele recebeu toda essa autoridade. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que o Machia, Jesus, com seu sangue, ganhou pessoas de todas as tribos, línguas e nações para o reino do Altíssimo. Então é por isso que ele foi exaltado. Eu sei que ele já era reconhecido diante dos anjos e diante do próprio Altíssimo, já estava lá desde o princípio. A Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, ele já era. Então ele já estava lá com o Pai. Então talvez seja essa a dificuldade das pessoas compreender. Porque ainda antes da fundação do mundo, ele já estava lá com o Pai. Sim.
mas ele não era reconhecido diante da humanidade. Então era necessário ele passar por todas aquelas coisas que ele passou, vir padecer e vencer, e não pecar e ser exaltado diante dos homens. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, até a próxima. Mas eu quero te dizer que olha só que interessante. A Bíblia, em todos os livros, o apóstolo Paulo, ele cita dois. Normalmente, quando ele vai começar uma carta, ou primeiro aos Coríntios, ou segundo aos Coríntios, ou aos Gálatas, ou aos Tessalonicenses, ou aos Filipenses, ele começa assim: paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ele faz em todas as cartas. Tanto que ele também tem uma carta que ele faz 12 tribos dispersas, saúde. Então nós podemos perceber saudações que ele sempre começa dessa maneira, citando dois. E a Bíblia, em todo momento, nós vemos o filho exaltando o pai e o pai exaltando o seu filho. Isso é muito lindo e é muito interessante. Eu acho que é até muito simples de entender para quem lê a Bíblia sem ter uma intervenção de alguém em alguns assuntos, né? Em alguns assuntos até você precisa de alguém para instruir você, para lhe ensinar em alguns pontos que é muito complicado de compreender. Mas tem alguns pontos, se você ler sozinho, você vai perceber que o pai é um e o filho é outro, mas são dois seres com o mesmo objetivo. E por isso, eu e o pai somos um.